Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal e no programa de hoje vamos falar de TFX Invitational, campeonato classificatório que acontece neste final de semana. Teremos grandes nomes na arena e muitos competindo pelo terceiro final de semana consecutivo e agora vão em busca da tão sonhada vaga ao CrossFit Games. Teremos um brasileiro nos representando na competição e todos os detalhes informativos você acompanha aqui. No final do programa eu vou responder as perguntas que vocês fizeram nos comentários anteriores e tem muita polêmica envolvida. Se você gostou do conteúdo, me acompanhe até o final desse vídeo. No coração do Texas, para ser mais específico, em Oklahoma, nesse final de semana acontece o TFX Invitational, onde os melhores atletas do lado oeste dos Estados Unidos se enfrentam na arena em busca de 2 vagas para cada categoria ao CrossFit Games 2025. E aqui ao lado eu vou colocar as provas que serão executadas nesse final de semana de competição. Serão 6 eventos que levarão os atletas ao limite. E eu gostaria de fazer algumas observações para vocês. A prova mais longa do campeonato tem o time cap de 21 minutos, mas eu acredito que os atletas vão fechar bem antes disso. A única prova que apareceu em todos os campeonatos qualificatórios e na semifinal online é o Heavy Isabel, e ela também estará presente no TFX. E para fechar, o evento mais interessante, na minha opinião, que teremos nesse campeonato é o evento Ciclone, que consiste em 7 rounds de 2 minutos on e 1 minuto off. E nesses 2 minutos on, os atletas farão 7 rounds de 2 minutos on e 1 minutinho off, onde nos rounds on eles terão de executar 40 fat rope single, 7 burp get over com a altura de 44 polegadas e o máximo de caloria de bike. E o que vale nesse workout é a somatória das calorias dos 7 rounds, então vai ser emoção e condicionamento físico o tempo inteiro. Com relação aos atletas eu tive um problema, eu não consegui encontrar em lugar nenhum o leaderboard oficial do campeonato. Eu mandei mensagem pro pessoal do campeonato e não fui respondido. Então eu acredito que eles estão esperando o check-in dos atletas para divulgar o leaderboard oficial do evento. Mas para não deixar vocês 100% às cegas, eu vou falar um pouco dos atletas que estavam na lista inicial do TFX, que foram convocados inicialmente logo que saiu o leaderboard do Open. Muitos deles são uma dúvida para mim. Alguns já conseguiram vagas através de outros campeonatos classificatórios, alguns conseguiram pela semifinal online e muitos deles fizeram o WFP final de semana passado. Então é uma dúvida quem estará na arena e 100% para buscar essa vaga ao CrossFit Games. Alguns atletas que eu descartava dessa competição voltaram ao radar após a revisão dos vídeos feita pela CrossFit, onde alguns atletas saíram da classificação do top 11 que classificaria para o CrossFit Games e voltaram à estaca zero na busca da sua vaga ao CrossFit Games. E a primeira atleta que eu vou falar é da categoria feminina e ela se enquadra nesses atletas que sofreram punição na semifinal. Olivia Carsters estava classificada ao CrossFit Games porque ela estava na 4ª colocação da semifinal online, mas tomou uma punição no evento 1, caiu para a 15ª colocação e perdeu a sua vaga até o momento ao CrossFit Games. Então, o TFX será uma grande oportunidade dela buscar uma vaga ao Games. A única dúvida que eu tenho é: vimos no WFP Johnny Kolski que competiu em 3 competições seguidas. Ele foi ao Wildland em Málaga numa semana, na semana seguinte ele fez a semifinal online e na outra semana estava no WFP. E ele sofreu muito na arena, a performance dele caiu muito e eu tenho medo que isso aconteça com a Olivia também, que é uma atleta muito nova. Então esse final de semana ela para mim é uma das favoritas, mas tem esse ponto de observação a colocar. E a próxima atleta destaque no TFX é a Alex Gazan, ela que venceu o WFP no final de semana passado e ela não tinha feito a semifinal online porque ela queria buscar a vaga ao Games num campeonato classificatório, que pode ser o desse final de semana. Ela foi a grande campeã semana passada, deu um show na arena e pode sim levar a vaga do TFX pro CrossFit Games 2025. E a terceira atleta mencionada hoje é Emily Rolfe.
Ela que é uma das grandes atletas do CrossFit, pódio em CrossFit Games e estava confirmada pro TFX, mas eu acredito que não vai comparecer. Semana passada ela fez o WFP, não pontuou nas duas últimas provas, eu acredito que por um problema de lesão. E se ela for ao TFX, é sim uma grande favorita ao pódio da competição. E outras atletas que podem estar presentes na competição porque estavam na lista inicial são Arielle Lowen, Bethany Flores, Abigail Domit, Dani Spiegel e com certeza elas elevariam o padrão desta competição. E agora falando um pouco da categoria masculina, Chris Ibarra é um dos grandes favoritos nessa competição. Ele que está uma posição de entrar no top 11 da semifinal online, ele foi um dos poucos favorecidos pela revisão dos vídeos, ele saiu de 15º para 12º e está ali na porta para garantir a sua vaga ao CrossFit Games. Ele performou no WFP final de semana passado, mas como ele não tem a vaga garantida ao Games ainda, eu acredito que ele vai nesse evento porque é uma boa oportunidade para ele sair de lá com o ticket do CrossFit Games 2025. E o próximo nome da minha lista é Nick Matthews, ele que performou no semifinal, ficando ali na 18ª colocação, foi a WFP semana passada e pode sim usar o TFX para chegar ao CrossFit Games. O cara do CrossFit, como ele é conhecido, é um grande nome do CrossFit e com certeza se ele comparecer esse final de semana, vai ser um dos atletas que vai brigar pelas duas vagas desse campeonato. O terceiro nome nessa lista é a maior dúvida da competição. James Springer estava classificado ao CrossFit Games via semifinal online, tomou uma punição, caiu no leaderboard. Ele teve 2 vídeos contestados pela arbitragem e a punição foi apenas um. Ainda pode vir outra punição para esse atleta. Ele que foi ao WFP semana passada ficou no pódio na 2ª colocação e é o homem mais bem condicionado do mundo, porque ele venceu o CrossFit Game em 2024. Será que, eu quero agora que vocês ponham nos comentários, será que ele vai confiar na performance dele na semifinal online e que não será punido para ir ao Games, ou ele vai ao TFX para tentar garantir a sua vaga de forma definitiva e sem contar com revisões da arbitragem? Alguns outros nomes presentes na lista são interessantes. Colten e Justin Medeiros estão nessa lista, mas eu acredito que não vão porque estão em uma situação confortável. O Colten já tem a vaga e o Medeiros está ali com a vaga garantida na semifinal online e não deve sofrer punições. Outro atleta importante que tem o nome na lista é Cole Sager, porém há poucos dias ele anunciou sua aposentadoria do CrossFit, ficando fora da temporada, então eu acredito que ele não vá. Agora um atleta dessa lista que deve ir e deve usar esse campeonato como sua maior chance de chegar ao Games é Samuel Quant, ele não pode perder essa oportunidade. Teremos brasileiro na arena do TFX. Ricardo Marques competirá na categoria Elite Times e, junto com o pessoal da CrossFit Kinesis Black, representará o Brasil nessa competição, em busca do lugar mais alto no pódio. Ricardo Marques está classificado também para um campeonato classificatório que garante vaga ao CrossFit Games, o North Carolina Classic. É o último campeonato classificatório e ele pode se juntar a Kalia Souza e a Luiz Henrique Alves Moreira e ser o terceiro brasileiro nos palcos mais importantes do CrossFit nível mundo, que é o CrossFit Games. Então eu vou pedir um favor para vocês. Eu vou deixar o arroba dele aqui na descrição do vídeo. Eu peço que vocês entrem, sigam ele para dar aquele apoio ao atleta brasileiro que vai em busca de um lugar no pódio no TFX e uma vaga no CrossFit Games no North Carolina Classic. E teremos transmissão ao vivo. Aqui ao lado eu vou colocar o post que mostra quem será a equipe de transmissão do TFX e deve ocorrer no seu canal do YouTube oficial. Confirmaram que é no YouTube, só não disseram qual é o canal. Então eu vou pedir para vocês, vou botar aqui nos comentários novamente o meu Instagram e assim que divulgarem aonde será a transmissão ou o link de transmissão ou que coloquem a transmissão em espera no YouTube, eu já vou divulgar para vocês, vocês vão ter todos os links disponíveis dessa competição. Assim como o leaderboard, quando ele sair eu jogo lá nos meus histories e vocês terão acesso. E agora temos o último bloco do nosso programa de hoje com uma novidade aqui no canal. Eu vou responder algumas perguntas que vocês fizeram nos comentários do vídeo anterior, dos vídeos anteriores, e que eu achei pertinente voltar e fazer uma observação.
E o primeiro comentário eu vou colocar aqui do lado, olha o tamanho desse comentário. O Roger Soares fez no canal, eu vou colocar aqui todo o comentário, mas se vocês voltarem no vídeo anterior, onde eu falo do WFP, ele tá lá o comentário para vocês lerem na íntegra. Ele deu uma aula de CrossFit no comentário, tá? Ficou muito bom o comentário dele. E eu quero falar de alguns pontos do comentário. Uma hora do comentário dele, ele fala que esperava um pouco mais de Dennis Spiegel. Eu concordo com ele. Mesmo ela tendo ganhado a prova do PR, ficando em quinto lugar na prova da Sandbag, ela ficou em 3 provas das últimas 5 colocações, sendo que na prova da corrida ela ficou em último. Então, na minha opinião, ela não tem evoluído nessas provas mais longas e com movimentos ginásticos, que são o ponto fraco dela. Algumas provas que antes ela se destacava, hoje ela está tendo um pouco mais de dificuldade para ficar ali no top 10 e ela vem regredindo no seu CrossFit. Ela já está classificada para o CrossFit Games em times, tá? No CrossFit Games de times, que será em datas separadas do da Elite, como foi o ano passado. E eu não acredito que ela vá conseguir uma vaga performando da maneira que ela está performando na categoria individual do CrossFit Games 2025. Outro ponto importante do comentário do Roger é em relação ao Adler, que ele diz que ele sente muito o Adler não ter ficado no pódio e que o Adler falou numa entrevista pós primeira prova que ele não estava 100% para o WFP. Acredito que por conta da semifinal que ele fez a semana anterior. E desses 2 pontos que você colocou, eu concordo que o Adler fez falta no pódio por tudo que ele fez na competição no final de semana. Ele chegou no evento final liderando a categoria com 10 pontos à frente do Austin, mas com uma performance muito ruim no último evento. Ele ficou em 20º naquele evento e caiu para a 4ª colocação, foi ultrapassado por várias pessoas. Eu acredito que o desempenho da semifinal dele atrapalhou um pouco, principalmente o duelo dele com o Austin, que estava descansado, mas não justifica 100%, porque o James Springer e o Jason Hooper, que ficaram em segundo e terceiro, também fizeram a semifinal online e também classificaram, teoricamente, até o final das revisões dos vídeos, também estão classificados ao CrossFit Games 2025. Mas eu vou deixar você tranquilo, porque para mim o Adler é o favorito ao CrossFit Games 2025. Ele, naquele formato de competição, ele vai se sobressair ainda mais, ele vai chegar lá muito descansado, muito recuperado e tá sim um nível acima dos demais. Eles demonstrou isso principalmente na semifinal online. E agora vem polêmica, porque eu vou falar dele, Guilherme Malheiros. Recebemos mais uma pergunta no último vídeo e eu gostaria de ler para vocês e depois responder essa pergunta para vocês. O Wellington Marins mandou no comentário do último vídeo do WFP falando o seguinte: sobre o WFP e sobre o único brasileiro que nos representou nesse campeonato. Assistindo o camp e também vendo os histories do Malheiros, chego à conclusão que ele tem talento, ele tem fitness, mas falta a vontade de ser campeão. Qual é a lógica dele ter ido tão mal na prova de sprint de bike, sendo que as provas de sprint ele sempre vai bem? A mesma coisa é a prova do front squat, duas que não fazem sentido ele ter ido mal. Daí ele falou assim: depois faz um vídeo avaliando essas coisas, vai ser polêmico, como sempre, é falar de Malheiros. Mas acho que vale a pena, afinal ele é o único representante de verdade que temos nesse esporte. E agora vem a minha resposta para o Wellington, falando do Guilherme Malheiros. É sempre um assunto polêmico porque ele tem um grande engajamento nas redes sociais. Ele é o melhor atleta do CrossFit Brasil da história. Ele é o atleta que mais tem condição de levar o Brasil nos lugares mais altos dos leaderboards e é o mais talentoso, sem sombra de dúvidas. Há uns 2 anos atrás, o Malheiros tentou focar mais em provas de corrida, natação e ciclismo, fazendo alguns triatlos logo que ele foi para a Mayhem, para melhorar o seu ponto fraco, que são as provas de longa duração. Porém, a gente não está conseguindo ver esse resultado no leaderboard. Então eu até acredito que Guilherme Malheiros está chegando num platô de sua performance. E com relação à performance do Malheiros no WFP, eu achei que ele ficou numa posição que era a posição que eu esperava que ele fosse ficar. Até a 15ª colocação, ele ficou em 12º, até foi um pouco melhor do que eu esperava, ficou na frente ainda de grandes nomes do CrossFit. Na prova do Jerk ele foi muito bem, ficou na 2ª colocação. E as provas que você mencionou de explosão, foram os segundos que definiram essas provas. Então qualquer um dos atletas ali tem uma explosão muito boa, o Hooper tem uma bike muito boa, o Roman Krenikov também. Então era um cenário difícil pelo nível da competição. O que tira o Guilherme de qualquer top 3, top 5 desse nível de competição são as provas de longa duração. Ele começou o evento já ficando muito mal e depois ele teve que correr atrás. É muito difícil você performar nesse cenário, sabe? De sair
na parte final do leaderboard e ter que buscar o seu espaço na última bateria da competição. E para fechar o assunto Malheiros, eu gostaria de fazer um último ponto que é sobre a carreira do atleta, que é o ponto que eu mais tenho dúvidas. Ele começou o Open desse ano, fez 2 provas, estava performando muito mal, provavelmente ele não ficaria no 1% do mundo e abriu mão do Copa Sur mediante a isso e alegou que os problemas eram custos da competição. E falou que ia focar no WFP porque era o evento que pagava melhor. 2 semanas antes do WFP ele fez uma prova de Hyrox que para mim não fez sentido se o foco era o WFP. E agora ele está confirmado no Torian Pro, que é um campeonato classificatório que dá uma vaga ao CrossFit Games. Mesmo que ele ganhe, ele não vai, porque ele tinha que ter ficado em 1% do mundo. Então essas discrepâncias de escolhe um campeonato, vai para outro, eu vou poupar esse pela questão grana, mas daí eu vou para o outro que é na Austrália. Então são coisas que para mim não fazem sentido na carreira do Guilherme Malheiros. Acho que falta ali um foco para ele performar ainda mais. E hoje eu respondi 2 comentários que eu achei muito pertinente, feito nos vídeos anteriores. Deixem os comentários com dúvidas nesse vídeo. E deixem ali se vocês gostariam que eu fizesse um programa falando só de WFP e de CrossFit Games. Se eu acho que um vai substituir o outro, se eu acho que é viável a longo prazo o WFP e o que eu acho do futuro do CrossFit Games. Eu acho que é um assunto bem interessante que dá um bom programa pra gente, mas deixe nos comentários. Se vocês quiserem, pedirem, eu vou fazer. Se não, deixa pra lá. Outra coisa importante antes de fecharmos o vídeo é: se inscrevam no meu clube de membros que está aqui ao lado do canal, se torne um membro, ganhem um sticker personalizado do nosso canal e vocês terão alguns benefícios, como responder os comentários logo de imediato, antecipado, e terão alguns conteúdos que eu vou postar exclusivamente para os membros. Para finalizar o programa de hoje, vai meu super agradecimento a todos vocês que sempre me acompanham e sempre me dão uma boa audiência nos vídeos. Por favor, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar e ativar o sininho para não perder nenhuma informação do nosso Odd News.